Oi, pessoal! Aqui. A gente na aula de hoje vai falar sobre os dados agrupados em classes. Inclusive, esse conteúdo aí é conteúdo que a SPE com você está trabalhando essa semana, né? Eles estão trabalhando isso aí, um pouquinho mais acelerado que a gente, mas acredito que às vezes vocês podem não ter entendido nada, né? Porque a maneira que eles expõem, sem exemplos, sem resolver exercícios, às vezes é um pouquinho mais complicado. Então, vão ter oportunidade de aprender, prestar atenção aí, tá? Na página de vocês, da apostila do volume 2, na página 21 e 22 e 23, ficou faltando esse pedaço aí para a gente fechar, né, mais um tópico de estatística. Eu já tinha explicado os tipos de gráfico, os 5 tipos de gráfico, e deixei essa partezinha separada para uma aula separada, porque requer, né, mais informações, é uma partezinha maior. Vocês podem ver o que é isso, dados agrupados em classe. Na página 21 de vocês têm uma tabela aqui enorme aqui, ó, né, que vocês têm as alturas em centímetros de 100 alunos. Tem 100 quadrinhos aqui. Não tem nem como eu nem desenhar isso no quadro, vocês vão ter de acompanhar pela apostila. Tem 100 alturas dadas em centímetros. 161 centímetros, 166 centímetros, 163 centímetros e aí por diante. Só que na hora de fazer um gráfico, imagina se eu fosse... Algumas alturas são repetidas, mas poucas. Imagina se eu fosse fazer um gráfico com essas 100 alturas aí, algumas só repetidas, que tamanho de gráfico seria esse? Aí, nesse caso, a gente tem que simplificar, trabalhar com as classes para fazer um gráfico melhor para a interpretação. Olha aqui, a gente tem de seguir alguns passos para poder chegar na montagem desse gráfico. Os 3 primeiros já estão aqui. O 4º passo, que não pôde aqui, é a confecção da tabela, que eu vou apagar e fazer daqui a pouco. Olha como é que a gente pega um tanto de dados aí, igual esse 100 aqui, e faz uma construção de um gráfico em classes. A primeira coisa que a gente tira, passo número 1, é a amplitude total. Amplitude a gente já viu aí, né? Algumas aulas atrás, que é o maior valor menos o menor. Eu até já escrevi aqui, ó. E se vocês forem olhar aí no gráfico, né? Aí vocês têm de pegar na tabela e pesquisar, olhar. A maior altura que aparece aqui é 179. Já está até destacado aí na tabelinha. E a menor é 150. Então, eu vou fazer aqui, ó, 179 menos 150, que vai ser igual a 29. Aí, vamos deixar esse valor guardado aqui. Segundo passo. Qual é o segundo passo? É definir quantas classes eu quero que meu gráfico tenha. É 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 10? Quantas classes? Eu vou escolher aqui, para não ficar um gráfico nem pequenininho demais, só com 2 ou 3 classes, nem comprido demais como as 10 classes, eu vou fechar em 6 classes. É muito bom, geralmente, a gente utilizar 5 ou 6 classes, que dá um gráfico bom, uma distribuição boa. Aí, esse número de classe aqui é a gente que decide, tá? Não é o exercício que número que é. Então, sempre vocês podem estar fazendo 5 ou 6, é um número muito bom para fazer gráfico. Eu vou escolher 6 classes. Eu quero que meu gráfico tenha 6 classes. Aí vem o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Retirar a amplitude de cada classe. Eu vou saber de quanto em quanto que vai andar cada classe minha. Essa amplitude tem uma regrinha para tirar. Eu vou pegar a amplitude total, que é 29, e dividir pelo número de classes que eu criei, que no caso aí foram 6 classes. Aí o que vai acontecer? 29 dividido por 6. Mas uma outra dica que eu vou dar para vocês. 29 dividido por 6 vai dar 4, alguma coisa, tipo assim 4,82, 4,78. Um decimal, não é divisão exata. Trabalhar com decimal, ainda mais que a divisão não é exata em classe, é uma canseira, é um problema, muito trabalhoso. Então, que dica que eu dou para vocês? Eu vou tirar esse 29 aqui, ó, vou arredondar ele, para que dê uma divisão exata por 6. Como o 29 não dá divisão exata por 6, eu procuro um número que está mais pertinho dele, que dá divisão exata por 6. Por exemplo, 30.
30 está bem pertinho de 29 e dá a divisão exata. Aí 30 dividido por 6, 5. Significa que a amplitude da minha classe vai ser 5. Vocês vão entender daqui a pouco o que significa essa amplitude ser 5. Ela significa que cada classe vai caminhar de 5 em 5. 5, mais 5, mais 5. Eu vou construir agora a tabela e vocês vão entender perfeitamente essa questão. Pessoal, isso que eu fiz aqui, de pegar o 29 e transformar em 30 para dar a divisão exata, isso não vai interferir em nada na hora de eu construir minha tabela e meu gráfico, tá? Pelo contrário, só nos ajuda. Então, outra dica, sempre trabalha com divisão exata, tá bom? Se aqui, ó, né, era 29 e você tivesse escolhido 5 classes, 29 dividido por 5 também não daria divisão exata. Então, você poderia pôr 30 também, porque 30 dividido por 5 dá, entendeu? Procura um número mais pertinho, mas que dê a divisão exata. Isso aí não vai alterar, prejudicar em nada. Então, vamos ao quarto passo agora, que é a criação da tabela de classes. Guardem para mim que a amplitude de cada classe foi 5, tá bom? Ok. Então, vamos à confecção agora, o quarto passo da tabela. Eu já pus a coluna aqui, a altura e número de alunos. Pessoal, vocês estão lembrados que a amplitude de classe foi 5, que nós calculamos aqui no terceiro item aqui? E aí, como é que eu vou construir essas classes na tabela? A menor altura que aparece na tabela é 150 e a maior foi 179. Vocês lembram quando a gente tirou a amplitude lá total no início? Então, a gente começa com o menor valor, que no caso foi o 150. E como a amplitude de classe é 5, ela vai caminhar de 5 em 5. Então, presta atenção. Aqui, ela vai de 150 até 155. O número que eu terminar aqui, eu inicio aqui. Depois eu vou pôr um símbolozinho aqui para vocês entenderem, tá? O próximo, então, vai de 155 até 160. Vocês podem ver que está de 5 em 5. O que eu termino aqui é o que eu inicio aqui. O próximo vai de 160 a 165, 5 em 5. O que eu termino aqui é o que eu inicio aqui. O próximo vai de 165 a 170. O próximo vai ser de 170 a 175. E o último vai ser de 175 até 180. Vocês lembram que eu tinha escolhido 6 classes? Lá eu que escolhi 6. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente usa um símbolo que é assim, ó. Presta atenção nesse símbolo aqui. Eu vou até destacar de vermelho aqui, ó. O que significa esse símbolo aqui, ó? Essa barrinha aqui, como ela tá aqui com esse risquinho aqui, ela significa que ela é fechada no 150 e aberta no 155. O que significa isso? 150 entra, 151, 152, 153, 154. O 155, quando está aberto, ele não conta aqui. Por isso que a próxima classe, ela começa no 155. Porque ele não foi contado aqui, que ele estava aberto. Agora, se ela está fechada no 155 e aberto no 160, aqui vai entrar 155, 156, 157, 158, 159, o 160 entra aqui embaixo. Entendeu? Por isso que sempre o que termina aqui tem que ser o que começa aqui, senão aquele número não vai ser contado. Então, esse símbolozinho aqui significa fechado aqui, aberto aqui. Fechado aqui, aberto aqui. Fechado aqui, aberto aqui. Aqui mesmo, ó, vai chegar até 179, 180 já não entra aqui. Tá? Então, onde tiver esse pedacinho, 170 ele não entra aqui, porque tá aberto, mas ele já entra aqui embaixo, entendeu? Então, quem são os números que vão fazer parte desse primeiro intervalo? 150, 151, 152, 153 e 154. O 155 está aberto, ele vai contar na de baixo. Quem faz parte do intervalo dessa segunda aqui, ó? 155, 156, 157, 158 e 159. O 160 não faz, porque ele está aberto. 160 vai ser contado na de baixo. Quem faz parte na terceira? Então, vai ser 160, 161, 162, 163 e 164. 165 está aberto.
ele conta na de baixo. Quem faz parte dessa próxima aqui? 165, 166, 167, 168 e 169. Ele não chega até 170. Quem faz parte da de baixo? 170, 171, 172, 173 e 174. 175 está aberto, não entra, ele faz parte na de baixo. E quem faz parte na de baixo? 175, 176, 177, 178 e 179. Aí agora é o seguinte, é um trabalho agora que vocês têm de fazer o seguinte, vocês têm de ir lá na tabela, né, nessa tabela aqui, ó, grandona aqui, e ir contando. Então eu sugiro vocês que vão circulando os números, porque se vocês não marcar ou fazer um X na hora de contando, vocês vão ficar perdidos depois, dá maior trabalho. Vocês vão contar quantas alturas estão nesse intervalo. Vocês vão contar os 150, apareceu quantas vezes? Os 151, 152, 153, 154. Todas essas aqui, eles entram nessa primeira classe. Então, se vocês procurarem na tabela, eu sugiro que mesmo eu colocando o resultado aqui, que vocês vão lá conferir para ver se vocês entenderam, vai ter 5 alunos com uma dessas alturas aqui, ó, nessa classe aqui. Nessa segunda classe, vocês têm de marcar essas alturas que eu coloquei. Quantas vezes que elas aparecem? Mesmo que seja repetido. Aqui vai aparecer 10 vezes, aqui vai aparecer 30 vezes, aqui 25, aqui 20 e aqui 10. 5 com 10 dá 15, 15 com 30 dá 45, 45 com 25 dá 70, 70 com 20, 90 e 90 com 10, 100. Fechou o total de 100 alunos certinho. Tá? Então significa que a gente fez a contagem direitinho. Então, pessoal, agora a gente vai confeccionar o gráfico. Como que é esse gráfico confeccionado no intervalo de classe? Então, no próximo vídeo, daqui a pouco, eu vou estar apresentando a confecção do gráfico, ok? Então, vamos lá.